Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos ter um vídeo importante sobre a nossa série de Introdução à Arquitetura. Nós vamos apresentar para vocês os requisitos funcionais. Nós vamos levantar as regras de negócio, detalhar elas, de forma que nós possamos desenvolver da maneira mais correta possível. Então, eu espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo e bons estudos! Então, pessoal, nós iremos iniciar agora a nossa introdução à arquitetura. Primeiramente, vamos falar o que é a arquitetura de software. A arquitetura de software é a organização fundamental de um sistema, incluindo aí seus componentes, as relações e os princípios que orientam o seu projeto e evolução. Então, toda a parte de estrutura do seu software, e isso vai diretamente dizer como será a direção para onde o software será desenvolvido, você vai ver diretamente na arquitetura de software. E qual a importância de uma boa arquitetura? Quando nós queremos uns sistemas que tenham uma maior manutenção, uma melhor manutenção, uma evolução melhor, e essas são as importâncias que a gente tem numa boa arquitetura. Quando a gente quer sistemas que tenham uma performance melhor, um desempenho melhor, com maior escalabilidade, com essa visão de reutilização de código e de organização. Então, quando a gente traz aqui para vocês a questão da arquitetura, a gente traz uma realidade diretamente ligada a uma estruturação melhor dos nossos sistemas com planejamento para que ele seja não somente uma construção, mas também seja um software, seja um desenvolvimento voltado a uma constante evolução. Então, por isso que a arquitetura de software tem sua importância no que diz respeito à construção de sistemas, no que diz respeito ao desenvolvimento de software. Então nós iremos aqui ver, no planejamento da arquitetura, os requisitos funcionais, porque hoje nós iremos focar no que o sistema deve fazer. Essa é a compreensão dos requisitos que nós iremos fazer no vídeo de hoje, e iremos usar nos nossos vídeos a seguir algumas ferramentas, como entrevistas, como User Stories. Isso vai fazer com que nossos requisitos funcionais sejam bem compreendidos e que a gente possa avançar também futuramente nos próximos vídeos nos requisitos não funcionais. E a escolha de um estilo arquitetural tem como base a compreensão desses requisitos. Então nós temos a possibilidade de uma aplicação monolítica, única e coesa, ou seja, todo o desenvolvimento do início ao fim é feito numa aplicação só. Microserviços são serviços menores e independentes que foram divididos para que não tenhamos um sistema único em uma aplicação única, ou ainda usar serverless, que são funções autônomas na nuvem. Então, eu vou usar uma linguagem de programação, escrever o código daquele sistema, mas toda a infraestrutura ela vai estar no fornecedor de nuvem que eu escolher, seja ele AWS, Microsoft, enfim, qual o servidor que for escolhido. Então, é uma escolha possível também de estilo arquitetural. E também nós podemos falar de arquitetura hexagonal, que tem o foco no desacoplamento e na manutenção. Vamos voltar agora para um ponto de arquitetura na prática. E nesse cenário prático, a gente vai trabalhar na arquitetura de um sistema chamado Equipe Manager, dessa empresa fictícia, que fornece esses equipamentos de TI por aluguel. Então, esses equipamentos dessa empresa são diversos, como laptops, desktops, servidores e acessórios de informática. Atualmente, o rastreio desses equipamentos que eles são totalmente manuais. Então a gente tem uma grande questão aqui, uma empresa que começou pequena, controles totalmente manuais para poder atender os clientes, porém, conforme as empresas vão crescendo, isso se torna um problema porque a solução ela é totalmente descentralizada, as informações daqueles equipamentos vão se perdendo porque elas estão isoladas em áreas diferentes. Então, a gente veio para essa empresa, esse cenário hipotético que nós estamos trabalhando aqui, para trazer uma solução de um sistema, e nós vamos começar trabalhando dele do zero. Então vamos trabalhar a parte de arquitetura, levantamentos, requisitos, para que a gente possa ter esses insumos, e a partir desses insumos a gente traga essas informações, não somente de negócio, mas informações técnicas de como vai ser construída, melhor dizendo, a nossa solução. E aí, como a gente falou antes, e reforçando, a empresa reformula os processos dela para que seja feito de forma digital. Atualmente nós temos alguns papéis, como gestores e técnicos de suporte, que também
como falado antes, usam controles por manuais via planilhas eletrônicas. E nós vamos agora apresentar essa parte das entrevistas dos usuários. Por quê? Nós iremos levantar esses requisitos básicos para que haja essa entrega inicial, porém de valor para esta empresa. Não adianta, o conceito a gente já tem do sistema, né? O conceito em alto nível. Porém, as entrevistas que nós vamos apresentar, elas vão demonstrar as necessidades de cada área. Inclusive, nós iremos também, além dos gestores e dos técnicos de suporte, nós iremos ter uma entrevista com um usuário, né? Um cliente que utiliza esses equipamentos, né, no seu dia a dia, e ele vai também falar, né, de quais são as dores que ele tem no dia a dia, ou seja, aquilo que mais atrapalha, é um desafio para ele de continuar, né, com a contratação desses equipamentos. Então nós vamos seguir para essa parte e nós voltaremos em seguida. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Bom dia, Carlos. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação nessas entrevistas. E a primeira pergunta, assim, como gerente de infraestrutura, qual a maior dificuldade no gerenciamento de equipamentos que você enfrenta atualmente? Perdemos muito tempo tentando rastrear quem está com qual equipamento. Além disso, não temos controle organizado sobre o histórico de manutenção e substituições. E que funcionalidades você considera que são essenciais dentro de um sistema de gerenciamento de equipamentos, Carlos? Gostaria de cadastrar os equipamentos com detalhes como número de série, localização e status. Também seria importante registrar as manutenções realizadas e acompanhar quais equipamentos estão disponíveis ou em uso. Para finalizar, Carlos, e quantos equipamentos e usuários vocês gerenciam atualmente? Gerenciamos cerca de 300 equipamentos e temos 50 usuários ativos que podem acessar o sistema. Bom dia, Ana, tudo bem? Como analista de suporte, nós temos algumas perguntas que nós gostaríamos de fazer para que nós possamos entender melhor como o sistema Equip Manager pode funcionar melhor dentro da sua rotina do dia a dia. Então a pergunta é a seguinte: quais tarefas repetitivas ou demoradas você gostaria de automatizar? Registrar manutenções e trocas de equipamentos é muito manual. Se houvesse uma forma de digitalizar isso com notificações automáticas para prazos, seria excelente. Perfeitamente a sua necessidade. E uma segunda pergunta, com base nisso, seria: você precisaria de relatórios? E se você precisar de relatórios, quais seriam os relatórios que seriam mais úteis para você? Sim, relatórios que mostram quais equipamentos estão alocados, quais estão em manutenção e o tempo médio entre manutenções seriam muito úteis. E para finalizar, você prefere acessar o sistema via desktop ou via dispositivos móveis? Para o trabalho diário, usamos o desktop, mas seria ótimo poder acessar pelo celular quando estamos no campo, realizando reparos. Bom dia, João, tudo bem? Primeiramente, agradecer a sua disponibilidade. Como usuário de equipamentos da nossa empresa, eu gostaria de entender qual a sua maior dificuldade com relação ao uso desses equipamentos. Às vezes fico sem saber com quem falar quando preciso trocar ou consertar algo. E para você, é uma dificuldade lembrar de todas as manutenções que já foram feitas e passar um histórico para quem está fazendo o conserto do seu equipamento quando necessário? Sim, também seria bom poder ver o histórico do meu equipamento. Uma outra pergunta, João. Você utilizaria o sistema para reportar problemas ou solicitar trocas? Sim, se fosse fácil e rápido. Talvez algo como um formulário para reportar o problema diretamente pelo sistema. Uma última pergunta. Você acha importante acessar essas informações pelo celular? Sim, especialmente se for para reportar problemas. Muitas vezes, estou longe do meu computador quando o problema acontece. Então, falando agora das User Stories, elas são descrições simples e claras das funcionalidades que devem ser implementadas em um sistema, escritas do ponto de vista do usuário final, e são amplamente utilizadas no desenvolvimento ágil para capturar os requisitos de forma concisa, sempre com foco nas necessidades e objetivos dos usuários. Então, quando a gente fala de User Stories, nós estamos falando de descrições que são não necessariamente voltadas apenas para os desenvolvedores, voltadas para o público técnico, mas sim para todos os interessados no projeto, no desenvolvimento daquele software. Então, pessoas não técnicas conseguem ler também essas funcionalidades porque elas são descritas de forma simples e clara. E a estrutura padrão do User Story é o como, quero e para. E como persona, quero uma funcionalidade para um determinado objetivo. E o quem
é justamente a resposta do tipo do usuário que vai usar essa funcionalidade. É a pessoa que vai usar. E isso faz com que a história seja mais personalizada. O que significa o que o usuário precisa, né, a funcionalidade, ou o que ele quer fazer no sistema. Obviamente é a funcionalidade que vai ser desenvolvida. E o porquê é o benefício, né, o objetivo por trás dessa necessidade. Nós temos que criar nessa estrutura para que a gente consiga entender de forma bem clara a necessidade, o que ela vai atender e o motivo dela. Vamos a um exemplo. Como administrador de TI, eu quero gerar relatórios sobre equipamentos em manutenção para acompanhar o desempenho da equipe. Então, quando nós usamos essa estruturação, a linguagem que está sendo escrita, ela diz o que precisa ser feito para o administrador de TI, gerar esses relatórios, e o motivo que nós estamos fazendo esses relatórios, acompanhar o desempenho da equipe de suporte. Isso faz com que a gente desenvolva melhor de acordo com as necessidades que os usuários daquele sistema precisam, né? E a partir disso, extrair ali as informações de negócio para o desenvolvimento técnico que vai ser feito para aquele software. E o que são personas? Personas são representações fictícias, mas realistas, de tipos de usuários que utilizarão um sistema. E para que a gente tem que mapear as personas? Por quê? Ajudam a equipe a compreender melhor as necessidades, então a equipe não somente a equipe técnica, mas também a não técnica. E assim a gente consegue definir comportamentos e objetivos desses usuários, direcionando o modelo, né, o design, né, as decisões que vão ser tomadas também para o desenvolvimento, para que a gente possa realizar o desenvolvimento voltado para quem está utilizando ele. Então, temos alguns elementos que a gente vai mapear na persona. Primeiro, o nome fictício e a descrição do papel dentro dessa empresa do sistema. No caso, nesse exemplo que nós estamos falando, temos o Carlos, que é o gerente de TI. E nós mapeamos também com essa persona o que a persona deseja alcançar utilizando o sistema. Exemplo, ele deseja melhorar o rastreamento de equipamentos para evitar perdas. Tá? Então esse é um objetivo que essa persona quer alcançar. E por que a gente vai usar personas? Primeiro, empatia. A gente pensa como os usuários reais, né, e prioriza essas funcionalidades para atender essas necessidades desses usuários. Então as decisões guiadas, elas também são importantes para direcionar essas escolhas de design, de modelo e priorização desse backlog. Então a gente vai fazer essa modelagem e essa priorização de acordo também com essas personas mapeadas. E por último, a clareza de escopo, porque permite que as funcionalidades sejam ajustadas aos diferentes perfis de uso. Então, o desenvolvimento da funcionalidade para o perfil é muito mais direcionado e também facilita alguns aspectos, como por exemplo, segurança, porque nós iremos liberar funcionalidade de acordo com os perfis que forem mapeados para as personas. Então, um administrador tem uma necessidade diferente de um técnico de suporte que tem uma necessidade diferente de um cliente que vai utilizar esses equipamentos. E como é que essas user stories e personas vão se relacionar, esses dois conceitos? Primeiro que as personas vão dar o contexto e os perfis de usuário, enquanto que as user stories vão descrever as funcionalidades que vão atender às necessidades dos perfis mapeados pelas personas. Então, com esse mapeamento, a gente vai construir um sistema centrado no usuário. Então, o que importa para esse usuário vai ser desenvolvido, né? Então, a gente tem um tipo de usuário administrador, vai ter um desenvolvimento para ele, vai ter um tipo de usuário cliente, vai ter um desenvolvimento para ele. Dessa forma, nós conseguimos relacionar melhor as personas e nossos user stories para que sejam bem redigidos e bem descritos. Nós iremos agora entender essas histórias que foram mapeadas e essas personas que foram mapeadas na prática do nosso sistema. E nós conseguiremos visualizar na prática todo o conceito apresentado até aqui. Então, primeiro as personas. Nós temos o Carlos, que é o gestor de TI, vai ser responsável pelo inventário e manutenção dos equipamentos, e os objetivos, que é garantir que os equipamentos sejam rastreados e operacionais, minimizando qualquer tempo de inatividade. Então a visão dele é bem gerencial, bem voltada para o atendimento do negócio. Já a Ana é um perfil de técnico de suporte, que vai fazer a manutenção, a atualização dos equipamentos. Então um perfil muito técnico para que possa realizar a atividade dela no sistema. Então, a ideia é, ao invés de fazer tarefas repetitivas, descrevendo várias vezes a informação e buscando controles descentralizados com outros técnicos de suporte, vai ter um sistema centralizado.
E isso vai trazer uma maior eficiência no suporte técnico, porque se você consegue visualizar as informações dos equipamentos em um local só e ter esse histórico, fica muito mais fácil de determinar se é um problema recorrente, se é algo que já está acontecendo, se precisa acionar uma garantia. Então, isso vai facilitar e muito, além de outras atividades do dia a dia como técnico de suporte. E por último, o perfil mapeado como persona é do cliente João, que vai usar os equipamentos para as atividades diárias, e o objetivo é facilitar essa solicitação de reparos pelo cliente, que é um desejo do cliente de maneira geral, e manter o histórico do equipamento acessível. Então, eu utilizo o sistema, vejo se eu tiver algum problema, já consigo sistemicamente solicitar, ao invés de ligar para um celular, um WhatsApp, ou mandar um e-mail, e eu consigo também ter às mãos o histórico do equipamento. Seguimos em frente agora, falando das histórias de usuário que foram mapeadas para esses casos. Primeiro, o gestor de TI. Então, nós temos 3 histórias que foram mapeadas para o gestor de TI. Primeiro, cadastrar novos equipamentos com informações detalhadas, modelo, número de série, data de compra, para manter o inventário organizado. A segunda história, quero acessar relatórios sobre equipamentos alocados e disponíveis para tomar decisões de compra e substituição. Então, nós estamos falando de uma visão gerencial desses relatórios para essas decisões de manutenção do parque tecnológico, substituição de equipamentos. E o terceiro item, quero receber alertas automáticos sobre equipamentos em manutenção ou próximos do fim da vida, e isso seria útil para planejar substituições. Então, a ideia é que essas 3 histórias estejam no backlog, né, de desenvolvimento. Então, a gente tem lá uma lista, que é o backlog, que serão desenvolvidas para o gestor de TI. Então, são essas histórias levantadas. Seguimos em frente agora, falando das histórias de técnico de suporte. Então, primeiro, cadastrar os clientes. Quero cadastrar clientes e vincular equipamentos a eles para manter o controle de quais clientes estão utilizando quais dispositivos. Então, é importante para o técnico não somente ter o equipamento, mas liberar o equipamento para um cliente para que tenha esse vínculo e ele consiga fazer o melhor atendimento e um rastreio de quem está utilizando aquele equipamento. Além disso, também quero registrar manutenções realizadas em equipamentos para manter o histórico atualizado e acessível. Então, como técnico de suporte, é importante, né, ter esse registro de manutenções para saber o histórico daquele equipamento e poder acessar não somente a pessoa que fez a manutenção, mas outros técnicos de suporte que venham a receber aquele equipamento no futuro e tenham esse histórico para ter um melhor entendimento de tudo que aconteceu naquele sistema, naquele equipamento. Além disso, quero acessar o sistema pelo celular para registrar manutenções realizadas no campo, no local onde o equipamento está instalado. E por último, como técnico de suporte, quero visualizar rapidamente quais equipamentos estão disponíveis ou em manutenção para planejar atendimentos. Então, uma visão dos equipamentos faça com que ele possa disponibilizar o equipamento para o cliente ou visualizar os equipamentos em manutenção, faz com que ele possa realizar o atendimento de manutenção daquele equipamento. Então, ele pode organizar melhor o dia dele, vendo os equipamentos disponíveis e também vendo os equipamentos que têm que ser feitas as manutenções. E temos também as histórias de usuário e de cliente. Como cliente, quero reportar, problemas no meu equipamento de forma rápida para agilizar o suporte. Então, nesse ponto, a necessidade de receber um equipamento, verificar se ele está funcionando e, caso já tenha um problema, poder acessar ali um sistema que ele possa registrar rapidamente e agilizar o suporte. Evitar controles manuais, ligações, e-mails, ter um sistema que formaliza isso. O cliente também conseguiria visualizar o histórico dos equipamentos, entender esses problemas recorrentes. Olha, esse equipamento aqui já teve vários problemas, esse equipamento não teve nenhum. Então o cliente também quer visualizar essa informação e também receber notificações quando o equipamento estiver pronto para uso após a manutenção. Então, o processo atual e manual, ele tinha que fazer uma ligação, mandar um e-mail pedindo uma informação. E, nesse caso, não precisa, porque a todo momento ele pode acessar o sistema e vai ter sempre a última informação que o cliente pode visualizar a respeito da manutenção do equipamento dele. Seguimos em frente agora falando dos critérios de aceitação.
que é um critério de aceitação? São condições específicas que uma funcionalidade ou história de usuário deve atender para ser considerada concluída com sucesso. Então, para além da definição da história de usuário, nós temos que ter os critérios de aceitação, porque são guias para os desenvolvedores, testadores e stakeholders, que são os interessados em saber que aquele sistema foi construído corretamente. Então, o objetivo dos critérios de aceitação é, primeiro, uma clareza para evitar essas ambiguidades e garantir que todos entendam que deve ser entregue, orientados ao comportamento, ou seja, a funcionalidade, como ela deve se comportar, vai estar descrita ali no critério de aceitação, e também os critérios de aceitação são verificáveis, ou seja, os testadores, as pessoas que são contratadas para testar e validar aquele sistema, podem confirmar se realmente a funcionalidade atende aos requisitos necessários e definidos no critério de aceitação. Vamos agora demonstrar a estrutura desses critérios de aceitação. Então, uma forma comum de escrever os critérios de aceitação é usar uma técnica chamada Given, When, Then. Dado, quando, então. Given, When, Then ele é uma estrutura que nós vamos usar aqui como critério de aceitação para ter uma escrita definida do estado inicial primeiro do given e as condições prévias, ou seja, nós iremos descrever, dado que nós temos um estado inicial, o when é o quando, ou seja, quando essa ação for realizada, né? E então vai ser explicação do resultado esperado. Então, primeiramente, cadastro de equipamentos. Nós temos a história. Como gestor de TI, quero cadastrar novos equipamentos com informações detalhadas, modelo, número de série e dados de compra, para manter um inventário organizado. Então, esse é nossa história. Nossos critérios de aceitação. Dado que o gestor de TI está autenticado no sistema, então nós estamos passando o contexto, né, desse critério de aceitação. Quando ele acessar a página de cadastro de equipamentos e preencher os campos obrigatórios, então esse é o momento e o que está sendo feito naquele momento. Acessar a página de cadastro de equipamentos e preencher os campos obrigatórios. E o então é o que deve ser feito com base naquele momento descrito. Então o equipamento deve ser salvo com sucesso. Então a gente vê um cenário comum que deve ser executado e aceito. Preencheu todos os campos obrigatórios, salva o equipamento com sucesso. Ele tem que estar sempre autenticado no sistema. Outro critério de aceitação importante. Dado que o gestor de TI preenche campos obrigatórios incorretamente, quando tentar salvar, então o sistema deve exibir uma mensagem de erro indicando os campos a corrigir. Então a gente está dizendo o cenário, que é o momento que ele vai salvar, mas antes nós descrevemos que ele preencheu incorretamente, então o cenário de falha, e descrevemos no então, o sistema deve exibir uma mensagem de erro indicando os campos a corrigir. Então, não conclui a operação com sucesso e mostra a mensagem que existem campos a corrigir. E nós temos também esse reporte, esse relatório de problema, né? E a gente está vendo isso pela visão do cliente. Como cliente, quero reportar problemas no meu equipamento de forma rápida para agilizar o suporte. E nós temos dois critérios de aceitação. Primeiro, dado que o cliente está autenticado no sistema, quando acessar a funcionalidade de reportar problema e preencher esses detalhes do problema, então o sistema deve registrar o incidente. E dado que o cliente não preenche os campos obrigatórios do formulário, quando tentar submeter, então o sistema deve exibir uma mensagem solicitando o preenchimento. Temos dois cenários aqui diferentes. Primeiro, a funcionalidade foi acessada com sucesso, os detalhes foram preenchidos com sucesso e o incidente é registrado no primeiro critério de aceitação. No segundo critério, ele não preencheu os campos obrigatórios. Então, quando isso acontece, o sistema tem que exibir uma mensagem solicitando esse preenchimento. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nos sigam nas redes sociais, facebook.com/curtocódigo, Instagram, Curto Código, no YouTube, canal da Curto Código. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima! Tchau, pessoal!